Olá a todos, bem-vindos ao nosso programa do Além dos Sentidos. Hoje mergulharemos em um tema fascinante e pouco conhecido, que certamente nos fará repensar tudo o que achávamos saber sobre a origem do cristianismo. Você já parou para pensar que o cristianismo que conhecemos hoje pode não ser o mesmo que Jesus e seus discípulos imaginaram? E se eu te dissesse que houve uma batalha silenciosa, mas decisiva, nos bastidores da história da fé cristã? Segundo o renomado historiador James Tabor, Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios, não apenas pregou o evangelho, ele o reinventou. Sua visão bateu de frente com Tiago, o irmão de Jesus, e com Pedro, o líder dos discípulos. Um verdadeiro choque de mundos. Jerusalém versus Império Romano, Torá versus Graça, Messias judeu versus Salvador universal. Neste vídeo, vamos mergulhar num conflito que moldou o destino espiritual da humanidade. Você vai descobrir como uma experiência mística transformou um perseguidor em o maior arquiteto de uma nova fé, e como essa nova visão venceu, dominou e espalhou-se por todo o mundo ocidental. Prepare-se para questionar tudo o que você achava que sabia sobre o cristianismo primitivo. Não estamos falando de heresias ou teorias conspiratórias, mas de fatos históricos, textos antigos e uma disputa teológica que mudou o rumo da história. Então, se você quer entender como Paulo de Tarso dividiu o movimento de Jesus e construiu um novo caminho espiritual, clique no play, curta, compartilhe e venha com a gente nessa jornada reveladora. Porque, no final das contas, a pergunta que fica é: seguimos Jesus ou seguimos Paulo? Sem mais delongas, vamos começar. Tabor, renomado estudioso do cristianismo primitivo, propôs uma interpretação inovadora sobre as origens desse movimento religioso, buscando reconstruí-las a partir das fontes históricas mais antigas, como os textos do Novo Testamento e outros documentos da época. Sua análise destaca o papel central de Paulo de Tarso na formação de uma nova vertente do cristianismo, que divergiu significativamente da visão de figuras como Pedro e Tiago, líderes próximos a Jesus. A seguir, exploramos os principais pontos dessa interpretação, com ênfase nas dinâmicas históricas, teológicas e culturais que moldaram o cristianismo primitivo. Divisão e reinterpretação, o conflito de visões. Ao se converter ao movimento cristão após uma experiência espiritual marcante, Paulo de Tarso, originalmente um perseguidor dos seguidores de Jesus, trouxe uma perspectiva única. Ele não havia conhecido Jesus pessoalmente, ao contrário de Pedro e Tiago, que eram discípulos diretos e mantinham laços estreitos com a comunidade judaica de Jerusalém. Essa diferença gerou tensões, pois Paulo começou a reinterpretar a mensagem de Jesus de maneira radical. Enquanto Pedro e Tiago enfatizavam a continuidade com o judaísmo como a observância da Torá, lei mosaica, e a centralidade de Israel como povo escolhido, Paulo direcionou sua pregação aos gentios, não judeus, promovendo uma mensagem mais inclusiva. Ele argumentava que a salvação não dependia do cumprimento das leis judaicas, como a circuncisão ou as regras alimentares, mas sim da fé em Jesus como Cristo. Essa divergência não era apenas pessoal, mas refletia um choque teológico profundo. Por exemplo, no chamado Incidente de Antioquia descrito em Gálatas 2, Paulo confrontou Pedro publicamente por sua hesitação em aceitar gentios sem exigir práticas judaicas, evidenciando a intensidade desses debates. A criação de um cristianismo próprio, a universalidade paulina. Paulo desenvolveu o que Tabor descreve como uma versão paralela do cristianismo, distinta do movimento liderado por Tiago e Pedro, que permanecia profundamente enraizado na tradição judaica. O cristianismo paulino era caracterizado por 3 elementos principais: fé e graça como caminho para a salvação. Paulo ensinava que a salvação era um dom gratuito de Deus, acessível pela fé em Jesus e não pelas obras da lei. Essa ideia, articulada em cartas como Romanos e Gálatas, contrastava com a ênfase judaica na obediência às leis mosaicas. Paulo rompeu as barreiras culturais e religiosas que limitavam o judaísmo. Ele via o cristianismo como uma religião para todos os povos, o que foi crucial para a expansão do movimento no mundo greco-romano. Paulo deu menos ênfase aos ensinamentos éticos de Jesus, como os encontrados no Sermão da Montanha, e mais destaque à sua morte e ressurreição como eventos cósmicos que redimiram a humanidade. Essa abordagem teológica transformou Jesus em uma figura divina e universal, acessível a todos.
Esses elementos tornaram o cristianismo paulino mais adaptável ao contexto cultural do Império Romano, atraindo seguidores de diversas origens e contribuindo para sua rápida disseminação. As ideias de Paulo tiveram um impacto duradouro, moldando o cristianismo como conhecemos hoje. As cartas de Paulo, que compõem grande parte do Novo Testamento, tornaram-se textos fundamentais para a teologia cristã. Conceitos como justificação pela fé, a graça divina e a unidade entre judeus e gentios em Cristo influenciaram profundamente o desenvolvimento doutrinário da Igreja. Além disso, a estrutura organizacional das comunidades paulinas, com líderes como bispos e diáconos, serviu de modelo para a Igreja primitiva. No entanto, a ascensão do cristianismo paulino também gerou debates. Alguns estudiosos argumentam que a visão de Paulo se afastou da mensagem original de Jesus, que era mais focada na renovação ética e social de Israel. Outros veem Paulo como um gênio teológico que adaptou o cristianismo para torná-lo uma religião global. Independentemente da perspectiva, é inegável que suas ideias estabeleceram as bases para a prática e a crença cristã contemporânea, influenciando desde a liturgia até as discussões éticas modernas. Compreender a contribuição de Paulo é essencial para entender a diversidade do cristianismo primitivo. Nos primeiros séculos, o movimento não era homogêneo, mas composto por diferentes grupos com interpretações variadas da mensagem de Jesus. A vitória do cristianismo paulino não foi inevitável, mas resultado de fatores históricos, como a conversão de gentios, a destruição de Jerusalém e a canonização dos textos paulinos. Além disso, a análise de Tabor nos convida a refletir sobre como as religiões evoluem. O cristianismo, como outras tradições, foi moldado por disputas, adaptações e contextos culturais. A história de Paulo ilustra como uma única figura pode redirecionar o curso de uma religião, deixando um legado que ressoa por milênios. Tensões e negociações no cristianismo primitivo. Nos primeiros anos após a morte de Jesus, por volta do ano 30 d.C., o cristianismo era um movimento diverso, composto por grupos com interpretações distintas de sua mensagem. Líderes como Tiago, conhecido como o Justo e irmão de Jesus, e Pedro, um dos principais discípulos, mantinham uma visão enraizada na tradição judaica, enfatizando a obediência à Torá, à lei mosaica e a centralidade de Israel como povo escolhido. Esses primeiros seguidores, frequentemente chamados de judeu-cristãos, viam Jesus como o Messias prometido, cuja missão era renovar Israel espiritualmente e socialmente. Por outro lado, Paulo de Tarso, um fariseu convertido após uma experiência mística, trouxe uma perspectiva radicalmente diferente. Ele defendia que a salvação não dependia da adesão às leis judaicas, como a circuncisão ou as regras de pureza, mas sim da fé em Jesus como Cristo ressuscitado. Essa visão gerou conflitos com os líderes de Jerusalém, como evidenciado no Concílio de Jerusalém, Atos 15, onde se debateu se os gentios convertidos deveriam seguir a lei judaica. Essas tensões não eram apenas teológicas, mas também culturais e sociais, refletindo a necessidade de conciliar as tradições judaicas com a crescente presença de gentios, não-judeus, no movimento. Essas negociações moldaram o cristianismo primitivo, que se viu diante de um desafio: como manter a unidade entre comunidades tão diversas? A resposta de Paulo foi uma mensagem de universalidade que abriu as portas para uma expansão sem precedentes. Inclusão e universalidade. A expansão além das fronteiras judaicas. Um dos maiores legados de Paulo foi sua capacidade de tornar o cristianismo uma religião acessível a todos, independentemente de origem étnica ou cultural. Ele viajou extensivamente pelo Império Romano, fundando comunidades em cidades como Corinto, Éfeso e Tessalônica, e pregando para audiências greco-romanas que não tinham familiaridade com o judaísmo. Em suas cartas, como a Epístola aos Gálatas, Paulo argumentava que não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. Essa visão de igualdade espiritual foi revolucionária, pois desafiava as divisões sociais e culturais da época. A universalidade do cristianismo paulino foi facilitada por sua adaptação às diversas culturas do mundo mediterrâneo. Paulo usava conceitos e linguagens familiares aos gentios, como a ideia de salvação e redenção, que ressoavam com as religiões de mistério populares no Império Romano.
Além disso, ao eliminar exigências como a circuncisão, ele tornou a conversão mais acessível, atraindo pessoas de diferentes origens, incluindo gregos, romanos e outros povos helenizados. Esse caráter inclusivo foi fundamental para o crescimento do cristianismo, que, no final do século I, já havia se espalhado por grande parte do Império Romano. Reconfiguração das doutrinas, uma nova relação com o divino. Paulo também transformou as bases doutrinárias do cristianismo ao enfatizar a fé pessoal e uma relação direta com Deus por meio de Jesus. Diferentemente dos judeu-cristãos, que viam Jesus como mestre e Messias dentro do contexto judaico, Paulo o apresentou como uma figura divina cuja morte e ressurreição tinham um significado cósmico, a redenção de toda a humanidade do pecado. Essa ideia, articulada em textos como Romanos 5, destacava a graça divina como um dom gratuito, acessível pela fé, e não pelas obras da lei. Essa reconfiguração teve implicações profundas. Primeiro, ela libertou o cristianismo das práticas religiosas tradicionais do judaísmo, como os rituais do templo e as leis de pureza, que eram difíceis de seguir para os gentios. Segundo, ao focar na experiência espiritual individual, Paulo criou uma religião que apelava diretamente ao coração e à consciência, o que facilitou a integração de comunidades alheias à tradição judaica. Por exemplo, em suas cartas aos Coríntios, ele abordava questões práticas, como o comportamento em cultos e a organização comunitária, mostrando como suas ideias se traduziam em uma nova forma de vida religiosa. Legado duradouro: a consolidação do cristianismo paulino. Embora as diferenças entre a visão paulina e outras correntes cristãs primitivas não fossem vistas na época como uma ruptura definitiva, elas gradualmente levaram a uma separação significativa. Após a destruição do Templo de Jerusalém em 70 d.C., o judaísmo entrou em um período de reformulação e os judeu-cristãos perderam influência. Nesse contexto, as comunidades paulinas, majoritariamente gentílicas, ganharam destaque. As cartas de Paulo, que abordavam desde questões teológicas até problemas éticos e organizacionais, tornaram-se textos centrais para a igreja primitiva e foram incorporadas ao Novo Testamento. Com o tempo, a visão paulina tornou-se a linha dominante do cristianismo, influenciando a teologia, a liturgia e a estrutura da igreja. Conceitos como a justificação pela fé, a centralidade da graça e a unidade entre todos os crentes moldaram o cristianismo ocidental e oriental. Alguns estudiosos, como James Tabor, sugerem que sua ênfase na fé e na universalidade pode ter se afastado da mensagem original de Jesus, mais focada na renovação ética de Israel. Outros o veem como o arquiteto de uma religião global, capaz de sobreviver e prosperar em contextos diversos. Por que isso importa hoje? A análise do cristianismo primitivo revela como as religiões se formam em meio a disputas e adaptações. O sucesso do cristianismo paulino demonstra o poder de uma mensagem inclusiva e flexível, capaz de transcender barreiras culturais. Além disso, a história de Paulo nos convida a refletir sobre como as ideias de uma única pessoa podem transformar tradições religiosas e culturais, deixando um impacto que ressoa por séculos. Hoje, o cristianismo continua a ser uma religião diversa, com denominações que reinterpretam as ideias de Paulo de maneiras diferentes. Compreender suas contribuições nos ajuda a apreciar a complexidade das origens cristãs e a reconhecer o papel das tensões criativas na formação de uma fé que, em sua essência, busca unir a humanidade em torno de valores espirituais compartilhados. O cristianismo primitivo não foi um movimento homogêneo, mas sim um palco de debates e tensões entre diferentes interpretações da vida e da mensagem de Jesus. Segundo o historiador James Tabor, em seu livro Paulo e Jesus, 2012, Paulo de Tarso, um dos principais arquitetos do cristianismo, não apenas se distanciou dos líderes originais, como Tiago e Pedro, mas também desenvolveu uma teologia inovadora que transformou profundamente o movimento. Essa divergência não era meramente pessoal, mas refletia visões opostas sobre a identidade, a missão e o escopo do cristianismo. A seguir, exploramos as principais diferenças entre a visão de Paulo e a dos líderes de Jerusalém, bem como o impacto duradouro dessas ideias. Um contexto da divergência, duas correntes no cristianismo primitivo. Após a morte de Jesus, por volta de 30 d.C., seus seguidores enfrentaram o desafio de interpretar sua mensagem e definir a direção do movimento. Por um lado, Tiago,
conhecido como o Justo e considerado irmão de Jesus, juntamente com Pedro, um de seus discípulos mais próximos, liderava a comunidade de Jerusalém. Este grupo, conhecido como judaico-cristãos, via Jesus como o Messias prometido dentro da estrutura do judaísmo, enfatizando a continuidade com as tradições e leis judaicas. Por outro lado, Paulo de Tarso, um fariseu que se converteu ao cristianismo após uma experiência mística, Atos 9, propôs uma visão radicalmente diferente. Embora não tenha conhecido Jesus durante sua vida, Paulo afirmou ter recebido uma revelação direta que o levou a reinterpretar a figura de Jesus e sua mensagem. Essa reinterpretação gerou tensões com os líderes de Jerusalém, especialmente em eventos como o Concílio de Jerusalém, Atos 15, onde questões cruciais foram debatidas, como a necessidade de os gentios, não-judeus, cumprirem a lei judaica. Essas diferenças não apenas moldaram o cristianismo primitivo, mas também lançaram as bases para sua evolução como religião global. 2. Teologia paulina, uma nova visão de Jesus. Paulo desenvolveu uma teologia que marcou uma ruptura significativa com a perspectiva de Tiago e Pedro. Segundo Tiago Tabor, essa teologia é caracterizada por 3 elementos principais. Alta cristologia. Para Paulo, Jesus não era apenas um mestre ou o Messias humano esperado pelos judeus, mas uma figura divina pré-existente, o Filho de Deus que desempenhou um papel cósmico na redenção da humanidade. Em Filipenses 2, 5-11, Paulo descreve Jesus como alguém que, sendo em forma de Deus, humilhou-se assumindo a forma humana e morrendo na cruz, apenas para ser exaltado por Deus. Essa alta cristologia contrastava com a visão de Tiago, que enfatizava a humanidade de Jesus como profeta e líder de uma renovação espiritual dentro do judaísmo. Para os judaico-cristãos, Jesus era o Messias prometido, mas não necessariamente uma divindade pré-existente. Salvação pela fé. Um dos pilares da teologia paulina era a ideia de que a salvação é obtida pela fé em Jesus, não pela observância da lei judaica, como a circuncisão ou as regras de pureza. Paulo escreve: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Essa posição entrava em conflito direto com a de Tiago, que argumentava que a fé deve ser acompanhada de obras, como refletido em Tiago: a fé, se não tiver obras, é morta. Essa tensão entre fé e obras foi um ponto central de debate no cristianismo primitivo e permanece relevante nas discussões teológicas atuais. Universalismo. Enquanto o grupo de Jerusalém via o cristianismo como uma reforma dentro do judaísmo, destinada principalmente aos judeus, Paulo propunha uma religião universal, aberta a todas as nações. Em Gálatas, ele afirma: não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. Essa visão eliminou barreiras étnicas e culturais, permitindo que o cristianismo se espalhasse entre os gentios do Império Romano. Paulo viajou extensivamente, fundando comunidades em cidades como Corinto, Éfeso e Roma, e adaptou sua mensagem às sensibilidades culturais dos greco-romanos, utilizando conceitos como redenção e graça que ressoavam com as religiões da época. 3. O triunfo da visão paulina. O ponto de virada para a predominância do cristianismo paulino foi a destruição do Templo de Jerusalém em 70 d.C., um evento que marcou uma crise para o judaísmo e enfraqueceu as comunidades judaico-cristãs. Enquanto os seguidores de Tiago, centrados em Jerusalém, perdiam influência, as comunidades paulinas, que já haviam se espalhado por todo o Império Romano, ganhavam terreno. Essas comunidades, compostas principalmente por gentios, adotaram a teologia universalista de Paulo, que não exigia a observância das leis judaicas. Os evangelhos escritos nas décadas subsequentes, como Lucas, escrito por volta de 80 a 90 d.C., refletem claramente a perspectiva paulina, enfatizando a abertura do cristianismo aos gentios e a centralidade da fé em Jesus. Por outro lado, textos associados aos judaico-cristãos, como o Evangelho dos Hebreus, foram marginalizados e acabaram desaparecendo da tradição dominante. As cartas de Paulo, que constituem uma parte significativa do Novo Testamento, tornaram-se textos fundamentais para a teologia cristã, consolidando conceitos como justificação pela fé e graça divina. 4. Legado e reflexão: a reconfiguração do cristianismo. O triunfo do cristianismo paulino não foi imediato nem inevitável. Foi o resultado de fatores históricos, como a destruição do templo, a diáspora judaica e a rápida expansão das comunidades gentias.
No entanto, esse processo também levanta questões sobre até que ponto a visão de Paulo se alinhava com a mensagem original de Jesus. Alguns estudiosos, como James Tabor, sugerem que a teologia paulina, com sua ênfase na divindade de Jesus e na salvação pela fé, marcou uma ruptura com os ensinamentos éticos e judaicos de Jesus que se concentravam na renovação de Israel. Outros consideram Paulo um visionário que adaptou o cristianismo para torná-lo relevante em um mundo multicultural. Independentemente das interpretações, o legado de Paulo é inegável. Sua teologia não apenas permitiu que o cristianismo se tornasse uma religião global, mas também moldou a estrutura da igreja primitiva, desde a organização das comunidades até a liturgia. Conceitos como unidade em Cristo, graça divina e missão universal permanecem centrais para o cristianismo contemporâneo. 5. Por que isso importa hoje? A história de Paulo, Tiago e Pedro nos mostra como as religiões evoluem por meio de debates, tensões e adaptações. O cristianismo primitivo não era um movimento unificado, mas sim um campo de ideias concorrentes, onde a visão de Paulo acabou predominando devido à sua capacidade de repercutir em um público mais amplo. Esta narrativa nos convida a refletir sobre como as religiões se transformam em resposta a contextos culturais e sociais, e como as ideias de uma única pessoa podem redefinir uma tradição para gerações futuras. Hoje, o cristianismo continua sendo uma religião diversa, com denominações interpretando o legado de Paulo de diferentes maneiras. Compreender essas raízes históricas nos ajuda a apreciar a complexidade do cristianismo e sua capacidade de se adaptar e prosperar em um mundo em constante mudança. E aí? Será que o cristianismo que conhecemos hoje é, de fato, a continuação do ensinamento original de Jesus, ou o resultado de uma ousada reconstrução teológica feita por Paulo de Tarso? A proposta de James Tabor nos convida a revisitar as raízes da fé cristã com olhos mais atentos, mais críticos e também mais abertos. Não se trata de desacreditar, mas de entender. Porque conhecer a história real por trás da espiritualidade pode fortalecer, não enfraquecer, a nossa conexão com o sagrado. Se essas ideias te fizeram pensar, deixa o like, compartilha com quem também busca compreender as origens da fé e, claro, comenta aqui embaixo. Você acredita que Paulo continuou a mensagem de Jesus ou a transformou em algo completamente novo? Inscreva-se no canal para não perder os próximos episódios. Vamos seguir explorando os mistérios, as tensões e os personagens que moldaram a fé cristã e a espiritualidade que ainda hoje guia milhões de pessoas. Até a próxima jornada!